com mais um vídeo aqui para o canal. Esse vídeo será a continuação ainda da leitura do Estatuto da PM daqui do Pará. Lembrando que esse estatuto é que está no conteúdo programático lá do concurso dos bombeiros, que é esse ano. Então, a gente vai continuar lendo aqui sobre ele. Lembrando que não haverá questões nesse vídeo, apenas a leitura onde eu vou enfatizar algumas palavras-chave que são importantes que podem cair em prova. E antes de começar aqui, você já sabe, né? Não esqueça de se inscrever, de curtir, comentar e compartilhar aqui o canal. Então, olha só, continuando aqui no capítulo 4, lembra lá que no último vídeo a gente parou aqui? Então, agora a gente iniciando sobre esse capítulo 4, que ele fala justamente sobre o cargo e função da PM. Então, olha só, o cargo de polícia militar então, olha só, ele já vem falando sobre uma definição disso, né, de cargo. Então, quem tá vendo meus vídeos sobre o estatuto, deve já lembrar mais ou menos o que a palavra cargo remete, qual é a ideia dela, qual é o conceito dela. Então, trazendo a palavra cargo aqui para o estatuto, para esse estatuto, o que ele diz que é? Ele é muito mais, muito menos do que um conjunto de deveres e responsabilidades. Então, lembra lá? Como eu sempre falo, sempre ressalto sobre essa palavra cargo. Então, aqui ele se repete, é do mesmo jeitinho. Então, ele é um conjunto de deveres e responsabilidades inerentes a quem? Logicamente, ao policial militar em serviço ativo. Então, essa aqui já é a primeira denominação que a gente tem que ter em mente. Aí, falando mais um pouco sobre esse cargo. O cargo militar, que se refere a esse artigo, é o que se encontra especificado aonde? Nos quadros de organização ou previsto, que é caracterizado ou definido como tal em outras disposições legais. Então, olha só a importância do cargo. Ele está nessa parte de organização, onde ele cita aqui que é os quadros de organização. Então, com isso, as atribuições e obrigações inerentes ao cargo da PM devem ser compatíveis com o correspondente o quê? O que que você acha que pode ser? É justamente o grau hierárquico. Lembra lá no vídeo anterior que a gente falou bastante sobre o grau hierárquico, que tanto tem para quanto para oficial e quanto para praça? Então, justamente o cargo ele vai estar intrínseco nesse grau hierárquico, onde há essa hierarquia dentro daqui do Estatuto da PM. E aí, no caso da Polícia Militar, as restrições fisiológicas próprias, tudo definido em legislação ou regulamentação específica. E aí, continuando aqui no artigo 22. Os cargos da PM são providos com pessoal que satisfaça aos requisitos de grau hierárquico, olha só, grau hierárquico que mais? Qualificação exigidos para o seu desempenho. No parágrafo único. O provimento de cargo da Polícia Militar se faz por ato de quê? Da nomeação, da designação ou determinação expressa de autoridade competente. Então, olha só, esses itens aqui, lembra que está lá naquela parte de antiguidade que a gente falou no primeiro vídeo? Então, alguns itens estão se repetindo aqui. Continuando aqui, o cargo da PM é considerado vago a partir de sua criação, ou desde o momento em que o policial militar é exonerado, dispensado ou que tenha recebido determinação expressa de autoridade competente, ou deixe e até que outro policial militar tome posse, de acordo com a norma de provimento prevista no parágrafo único do artigo 22, que a gente acabou de ler aqui em cima. Então, esses aqui são os casos que a gente tem que ter aonde ocorre a vacância, né? Onde fica vago o cargo de polícia militar. Então, quais são esses casos? Exoneração, dispensação, ou que tenha recebido alguma determinação expressa da autoridade competente. E ainda tem, né, ou que deixe, ou até outro policial tomar posse. Então, esses daqui são simples casos que podem ocorrer a vacância. Considera-se também vagos os cargos da PM cujos ocupantes tenham o quê? Falecido, sendo considerados extraviados ou tenham sido considerados desertores. Então, mais questões que podem possibilitar esses cargos vagos. Bom, no artigo 24 ele começa assim: a função policial militar é o exercício das atribuições inerentes aos cargos polícia militar, ok. Então, exercida por quem? Por oficiais e
praça da Polícia Militar. E com finalidade de quê? Lembra lá daqueles itens que são fundamentais que a gente viu no primeiro vídeo, que é o quê? Preservar, manter e estabelecer a ordem pública e segurança interna. Então, tá vendo como sempre tá repetindo essa questão aqui de estabelecer a ordem pública e a segurança interna? Então, olha só como é importante a gente ler bem enfatizado sobre o estatuto. E aí ele continua, através de várias ações policiais ou militares em todo o território do Estado. Artigo 24. Dentro de uma mesma organização, lá da PM, lá na organização, a sequência de substituição, então aqui a gente vai começar a falar de substituição, para assumir cargos ou responder por funções, bem como as normas, atribuições e responsabilidades relativas, são estabelecidas aonde? Na legislação específica, respeitadas a precedência, claro, e a qualificação exigida para o cargo ou para o exercício da função. Então, você percebe, por exemplo, aqui, que como para tomar posse, por exemplo, do cargo, é visto vários itens, e aí esses itens eles estão aqui também, no caso também da substituição, então não é qualquer um que pode substituir ao outro. Sempre tem, vamos dizer, esses meios legais, onde ele está estabelecido em legislação específica, para que ocorra e que possibilite a ocorrência da substituição. E aí continua. O policial militar, ocupante de cargo provido em caráter efetivo ou interino, de acordo com o parágrafo único do artigo 22, faz jus aos direitos correspondentes ao cargo, conforme previsto em lei. Então, agora a gente está indo para o título 2, que ele fala o quê? Das obrigações e deveres dos policiais militares. Então, bora prestar bem atenção sobre isso. Então, no título 2, a gente está indo para o capítulo 1. Lembra que cada título existe vários tipos de capítulo? Então, é por isso que é assim a organização do Estatuto. Então, primeiramente, as obrigações. Quais são, né? Então, aqui na seção 1, ele entra falando sobre o valor policial militar. Então, no artigo 29, ele diz que são manifestações essenciais, então vamos dizer que está intrínseco lá no valor, essenciais do valor da polícia militar, o quê? Primeiro, o sentimento de servir a comunidade estadual, traduzido pela vontade inabalável de quê? De cumprir o dever policial militar e pelo integral devotamento à manutenção da ordem pública, mesmo com risco da própria vida. Então, a pessoa tem que estar bem ciente, né, que pode ser, às vezes, necessário arriscar a própria vida, porque isso tudo aqui se trata de um valor que está intrínseco para esse servidor. Então, continuando aqui, além disso, também tem o civismo e o culto das tradições históricas, a fé na missão elevada da PM, o espírito de corpo, orgulho da Polícia Militar pela organização onde serve, amor à profissão, é claro, e entusiasmo com quem é exercida, e o aprimoramento técnico profissional. Então, esses aqui são todos os valores que a gente tem que saber. E aí, a gente vem falar sobre a parte da ética na seção 2. O sentimento do dever, o pudor policial militar e o decoro da classe impõem a cada um dos integrantes da Polícia Militar conduta moral e profissional. Então, olha só, para cada pessoa integrante, tem que ter essa conduta moral e profissional, que irrepreensíveis com observância dos seguintes preceitos da ética policial militar, onde vamos dizer, amar a verdade e responsabilidade com fundamentos da dignidade pessoal. Além disso, exercer com autoridade, eficiência e probidade das funções que lhe couberem decorrência do cargo, respeitar a dignidade da pessoa humana, acatar sempre as autoridades civis, até porque tem aquela parte da hierarquia, fazer cumprir as leis. Então, isso aqui lembra aquele conceito de disciplina? Pois é. Então, cumprir o que está na lei, nos regulamentos, nas instruções e ordem das autoridades competentes. Além disso, outra conduta moral, de acordo com a ética, ela diz que é ser justo e imparcial aonde? Nos julgamentos dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados.
zelar pelo preparo moral, intelectual e físico próprio e dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum. Então, aqui ele não faz nenhuma distinção, né? É todo mundo aqui nessa categoria. É praticar a camaradagem e desenvolver permanentemente o espírito de cooperação. Então, olha só a importância e daquele conceito de círculo hierárquico que nós vimos no vídeo anterior. Outro também é empregar todas as suas energias em benefício do serviço. Então, além da vida, também as energias que a pessoa tem que colocar a risco a fim de proteção, de segurança da sociedade, do Estado. E aí ele diz também ser discreto em suas atitudes, maneiras e sua linguagem escrita e falada, não sendo todo doido, né? Então tem que ter essa discrição das pessoas, assim, do policial. Então, abster-se de tratar fora do âmbito apropriado de matéria sigilosa de qualquer natureza, cumprir seus deveres de cidadão, afinal ele vai ser um exemplo ali. Também proceder de maneira ilíbida na vida pública e na particular, observar as normas do que? Da boa educação, garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se o quê? Como chefe de família modelar. Então a gente consegue observar, né, que como é intrínseco e não há essa separação, por exemplo, assim, da vida pessoal com a vida profissional nesse estatuto aqui, né, no caso do policial militar. E aí, continuando aqui, conduzir-se do mesmo fora do serviço ou da inatividade, de modo a que não sejam prejudicados os princípios do quê? Da disciplina, do respeito e do decoro da polícia militar. Outro também é abster-se de fazer uso do posto ou graduação para obter o quê? Facilidades pessoais. Não, Nanina, não, né? Então isso não pode. Então isso está intrinsecamente na ética, né? No conceito da ética que a pessoa tem que ter. Então, a fim de obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou encaminhar negócios particulares ou terceiros. Então, continuando aqui no artigo 31. Ao policial militar da ativa então eu pergunto para você, é vedado ou permitido? Eu vou continuar lendo aqui. Comerciar ou tomar parte da administração ou gerência de sociedade ou dela, ser sócio ou participar. Exceto, então exceção, como acionista ou cotista em sociedade anônima ou por cota de responsabilidade limitada. Então, você acha que tudo isso daqui ela é permitida ou ela é vedada ao policial militar da ativa? Ela é vedada. Tanto que quem estuda bastante parte de estatuto consegue sempre observar esse item aqui que ela é muito repetido nos estatutos. Então, continuando. Os policiais militares da reserva remunerada, quando convocados, ficam proibidos de tratar nas organizações policiais militares e nas repartições públicas civis de interesse e de organizações ou empresas privadas de quê? De qualquer natureza. Então, continuando aqui, os policiais militares de quê? Da ativa podem exercer diretamente o quê? A gestão de seus bens, desde que o quê? Não infrinja o disposto no presente artigo. Então, no artigo que a gente acabou de ler. No artigo 32, ele continua falando assim: o comandante-geral da Polícia Militar poderá determinar aos policiais militares da ativa o quê? No interesse da salvaguarda da dignidade dos mesmos, informe sobre a origem e a natureza de seus bens, sempre que houver razões que recomendem tal medida. Então, sempre tem que ter aquela razão por trás, né? De pedir, de solicitar esse tipo de informação. Então, pessoal, finalizo aqui. E aí, no próximo vídeo, eu vou falar sobre o capítulo 2, que é dos deveres. Então, a gente já falou, né, sobre das obrigações. E aí, próximo será sobre os deveres. Então, desejo bons estudos.